Oiê! Vim aqui falar sobre uma coisa muito importante. Seu parceiro pode estar atrapalhando o seu processo. Eu gostaria de falar aqui nesse vídeo sobre dois processos, no caso. E para isso eu vou contar duas histórias que eu vivi nesse relacionamento anterior, que todos vocês já sabem, quem me acompanha aqui já leu direitinho com detalhes, né, tudo o que aconteceu. O primeiro processo, que é o episódio que aconteceu primeiro, que é sobre recuperar de transtorno alimentar. Mas você que também não tem transtorno alimentar, mas que quer iniciar esse processo de aceitação, quer ficar em paz com você mesmo, continua vendo o vídeo, que depois eu vou falar sobre isso também. Como todos vocês já sabem, vivi muitos anos com compulsão alimentar, o que me fez sofrer bastante. Em 2016, outubro mais ou menos, eu tava lá em Singapura, né, no auge do meu transtorno alimentar, no auge daquela relação. Eu tava sofrendo bastante, tava bastante compulsiva. Eu tinha compulsão basicamente todos os dias. A primeira casa era em frente a um mercado, então eu ia nesse mercado, eu comprava muitas coisas. A maioria das coisas muito doces, porque na época eu fazia low carb. Eu não podia comer nem banana, né? O chocolate amargo que eu comia, o teor era mais de 80% de cacau, então ficava difícil comer um pouquinho de doce. Então as minhas compulsões eram focadas no doce. Enfim, comprava muita coisa, voltava pra casa, correndo, escondido, com medo de alguém me ver. Os meus roommates da época, se estiverem vendo, podem lembrar de alguma coisa. Ia lá, entrava no quarto, me trancava, comia, até não caber mais nada no meu corpo, até minha barriga doer mesmo, pro banheiro vomitar. Depois de vomitar, dá uma sensação de vazio no estômago, né? Então, e além de chorar, de ficar mal, de me sentir um lixo, eu voltava pro quarto, fazia o quê? Continuava a compulsão, porque na maioria das vezes sobrava coisa, porque era muita coisa, então sobrava, aí eu fazia o quê? Tinha compulsão de novo. Um dia que eu tinha compulsão, eu vomitava 3, 4 vezes no mesmo dia. Enfim, nesse dia eu estava desesperada, eu não aguento, eu tô me sentindo estranha com esse batom, mas é porque a minha boca tá muito ressecada, dá até pra ver com ele, inclusive, mas tudo bem. Nesse dia, eu tava muito desesperada, eu já não aguentava mais, eu tava exausta. Falei, eu não aguento mais isso, eu preciso me curar, eu preciso sair desse inferno. Engordar sempre foi o terror na minha vida, era a última coisa que eu queria que acontecesse, eu preferia morrer do que engordar. Eu tenho até vergonha de falar uma coisa dessa, mas era verdade. Só que naquela época eu tava tão desesperada que eu já tava começando a aceitar a possibilidade de engordar se fosse me ajudar, me curar. Enfim, eu fui pro maravilhoso YouTube, né, que me salvou muito nessa vida. Fui procurar como curar compulsão alimentar. Naquela época, em português, não tinha absolutamente nada, então eu procurei em inglês, How to Stop Binge Eating. E achei a Sarah Postrom, maravilhosa, minha primeira anja. Basicamente, ela falava que enquanto você fazer dieta, você não vai parar de ter compulsão alimentar. Óbvio que não é tão simples assim, envolve muito mais coisa do que isso, só que parar de fazer dieta já é um maravilhoso começo. Então eu olhei aquilo e falei, caraca, cara, eu achei a solução da minha vida, do meu problema, eu vou parar de ter compulsão, vai ser tudo mara. E eu tinha medo de engordar, óbvio, mas eu sentia que eu precisava daquilo, eu tava desesperada. Eu falava, cara, ok se eu engordar um pouco, eu já tava magra pra cacete, não tem problema, eu só quero me curar. Fiquei esperando essa pessoa chegar do trabalho pra contar, né? Porque óbvio que eu precisava pedir permissão. Posso parar de fazer dieta? Então ele chegou, eu contei tudo. Ele já sabia que eu vomitava, ele já sabia que eu tinha problema com isso. Eu falava que eu tinha compulsão, mas na época ele ainda achava que era mimimi, que não era doença, que era só safadeza da minha parte. Enfim, nesse dia eu contei absolutamente tudo, todos os detalhes. Falei, cara, só hoje eu já vomitei 3 vezes. Esse seu cofre aqui, tinha um cofre lá no quarto, que ele era um cofre de moeda de $1, então tinha muito dinheiro lá. E quando a gente tem compulsão alimentar, a gente gasta muito dinheiro com comida. E eu não podia gastar o meu dinheiro porque meu dinheiro sumiu, cadê dinheiro? Sem explicação. Então eu usava aquele dinheiro do cofre. Eu contei isso pra ele, esse cofre aqui, eu gasto dinheiro todo dia, $20 todo dia pra comprar comida. Eu não aguento mais, eu tô desesperada, eu não tenho mais controle sobre mim, eu preciso me curar, blá 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 blá. E só os prantos, chorando e contando tudo. No final ele simplesmente falou assim, cara, você tá inventando mais uma desculpa pra você desistir? Você sabe muito bem que você vai engordar? E blá 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 blá. Balde de água fria de novo na minha cabecinha, né? Porque eu tava animadíssima, achando que tinha achado a minha cura, mas ok. Meses depois eu casei, antes de casar eu fiquei 6 dias sem comer. Eu falava 7, mas no último dia, quando eu cheguei em Bali, eu desisti e comi lá.
Foram 6 dias sem comer, a minha boca, a minha língua estava branca, igual uma folha de papel. Emagreci 8 quilos e 6 dias sem comer. E tá, vida que segue. Segundo episódio, 4 meses depois dali, eu tinha acabado de conhecer a Alexandra, como eu já disse no relato. Ali ela começou a me apresentar body positive, a importância do amor próprio, pressão estética, todo esse tipo de coisa. Eu tava na Tailândia sozinha, eu fiquei 3 meses lá sozinha. Isso foi importantíssimo no meu processo, porque eu fiquei 3 meses tendo um intensivão de Alexandra sem influência de ninguém, fisicamente. Óbvio que no WhatsApp a influência continuava rolando, mas fisicamente não. Então isso me ajudou muito, me fortaleceu muito. Logo depois disso, desses 3 meses, a gente se encontrou. Ele foi pra lá, enfim, fomos pra outro lugar. E eu tava super animadíssima com aquilo tudo, eu tava doida pra botar em prática tudo que eu tinha aprendido, tipo, tava me sentindo agora eu me amo, blá blá blá, continuava fazendo dieta, mas tudo bem. Tinha uma coisa que me incomodava muito no nosso relacionamento, mais uma, que é ele não encostava na minha barriga. Não apertava na minha barriga, não encostava, sabe? Quando a gente transava, né? Isso aqui é a minha barriga. Em vez de ele fazer assim, pegar, não, ele fazia assim, mas ele não pegava. Isso sempre me incomodou muito. Eu sempre, obviamente, sabia o porquê disso, mas eu nunca tive coragem de tocar no assunto. E nessa época eu tava tão fortalecida de Alexandra que eu falei, cara, quer saber? Eu vou perguntar. E eu perguntei. E ele simplesmente respondeu, porque eu não gosto dela. Eu falei, você não gosta? Você tá falando pra mim que você não gosta da minha barriga? Ele, eu não gosto dela. Eu tava tão bem, eu tava bem. Eu não queria brigar, eu não queria, então... Não foi, você não gosta dela, não. Foi, eu simplesmente visualizei, tipo, o meu corpo e a minha barriga sendo tirada do meu corpo, assim. E falei pra ele, você sabia que se eu não tivesse barriga eu não estaria aqui? Eu estaria morta? Ele, para de palhaçada, porque, óbvio, ele tava falando da gordura da minha barriga, não da minha barriga em si. Só assim que eu levantei, eu tava de calcinha e sutiã, virei pra ele e falei assim, você não gosta da minha barriga, eu sinto muito, porque eu gosto dela. E, tipo, tava toda, tava bem, tava fortalecida. Levantei, fui pro banheiro, e no banheiro eu me olhei no espelho e olhei minha barriga, e ali foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei do meu lado. Porque eu olhei pra mim e falei, cara, se ele não gosta da barriga, dane-se, o problema é dele, eu não tô nem aí. Sabe? Eu gosto. E acabou. Depois dali demorou mais um pouco pra gente terminar, então ainda sofri muito com minha compulsão, ainda sofri muito com pressão estética, com pressão nutricional, com muita coisa. E o meu recado aqui é pra vocês, mulheres, que estão dentro de um relacionamento, não precisa ser um relacionamento abusivo, pra vocês entenderem a importância da gente ficar do nosso lado. Ele não dá o poder sobre você, sobre a sua vida, sobre a forma que você se sente bem na mão do outro. Eu não tô falando que você não tem que emagrecer, já deixei bem claro aqui que quem quer emagrecer, emagreça. Só que emagreça por você, não pelo seu namorado, não pelo seu noivo, não pelo seu marido, não pela sociedade, por você. Até porque se você continuar fazendo isso pelo outro, nunca vai dar certo. A sociedade nunca vai achar você maravilhosa, perfeita do jeito que ela quer. O seu namorado nunca vai achar você maravilhosa, perfeita do jeito que ele quer, até porque vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir ter controle do seu corpo. Você vai envelhecer, você vai ficar flácida, você vai ficar com rugas, o seu corpo vai mudar completamente. Se seu marido, se seu namorado, se seu noivo continuar focado na sua beleza, sabe o que ele vai fazer quando você começar a envelhecer e ficar completamente diferente do que você é? Ele vai te largar e ficar com uma nova. Eu não tô falando absurdo nenhum, porque é só você olhar pro lado que você vê o quanto que isso acontece. Infelizmente, o quanto isso acontece. Ou seja, a gente tem que focar na gente, ficar do nosso lado, a gente tem que satisfazer as nossas expectativas. E a gente tem que questionar as nossas expectativas também. Saber de onde elas estão vindo. A gente quer isso por quê? Pra quem? Não deixa ninguém atrapalhar o seu processo. Se eu estivesse sozinha naquela época, eu estaria vivendo tudo que eu tô vivendo hoje muito antes, sabe? Eu teria evitado sofrer muito mais coisa que eu sofri. Então fica do seu lado. Tá sentindo que seu namorado, que seu noivo, blá blá blá, está atrapalhando o seu processo? Você senta, você conversa com ele, seja sincera, fala tudo que você sente, tudo que você sofre. A maioria dos homens não entendem, eles não sofrem a pressão estética que nós mulheres sofremos. Então a gente tem que ser bem clara, a gente tem que explicar bem direitinho, falar pra ele, eu preciso da sua ajuda. Se você não conseguir me ajudar, só não atrapalha. Me deixa livre pra me amar. O corpo é meu. Se você me ama, você ama o meu corpo do jeito que ele é.
E é só isso que a gente precisa, gente. Se a gente tá dentro de um relacionamento, a gente precisa de uma pessoa que respeite a nossa existência, que respeite o fato de que nós somos um ser humano diferente deles e que nós não somos um manequim, que nós musa fitness, nem uma modelo, nem nada. Nós somos mulheres reais, só queremos viver e ficar de boa. Se você identifica isso no seu relacionamento, se você tem certeza que esse relacionamento te faz bem, para pra conversar com o seu parceiro. Faz isso por você. Eu super recomendo. A vida é muito mais fácil quando você tem do lado uma pessoa que te respeita. Tanto você quanto o seu namorado. Isso serve também pra família, pra amigos. Fala o que você sente, fala o que te machuca, pede pras pessoas não, se não pode ajudar, não atrapalha, me deixa só ficar de boa, me amar do jeito que eu mereço ser amada, tá bom? Se esse vídeo te ajudou ou te fez lembrar de alguma pessoa, de alguma amiga, de alguma conhecida, compartilha ele. Vamos levar essa mensagem diretamente para as pessoas que precisam escutar ela hoje, tá bom? Eu agradeço muito a ajuda de vocês. Um beijo enorme.